Não existe um conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Existe uma guerra de fato entre o Islã e o mundo pagão. Ayatollah Khomeini. Então, pessoal, o Irã, ele é um dos maiores financiadores de grupos terroristas do mundo. O objetivo principal desses grupos terroristas é acabar com os cruzados, ou seja, os cristãos, e com os judeus juntos. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos entender o fenômeno do terrorismo islâmico, porque pessoas comuns resolvem se destruir e destruir os outros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse modesto espaço. Meu nome é Juliane e se você gosta aí dos temas do canal, se você gosta dos vídeos, se inscreva por gentileza. Se você quer contribuir financeiramente com o canal, a chave Pix está aqui, tá certo? Peço a sua gentileza para você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, né? Todas essas coisas que vocês já sabem que são bastante importantes, tá certo? Então, pessoal, o fanatismo religioso, pessoal, não existe só no islamismo, tá? Existe em todas as religiões e o terrorismo também. O maior grupo terrorista que já existiu foi o ETA, que é um grupo separatista basco. E ele, pessoal, não tinha nada de religioso, tá? Como disse o escritor israelense Amos Oz, o fanatismo é muito mais antigo do que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, mais antigo do que toda ideologia que existe no mundo. Dito isso, pessoal, a primeira pergunta que a gente se faz é: o que ganha um homem-bomba? Aqui, praticamente nada, mas é prometido a ele, né, que esse terrorista irá se banhar em rios de leite, terá acesso a abundantes lagos de mel, seu órgão genital ficará ereto para toda a eternidade e o terrorista terá à sua disposição 72 virgens, né? Então ele vai ficar lá a eternidade toda, né? Também ele conviverá somente com parentes que ele gosta. Gente chata não, tá? Para as mulheres bombas não é prometido nada, pelo que eu pesquisei, né? Não tem virgens, não tem homens virgens, nada para ela, né? E olha só, pessoal, o que disse Reem Saleh Raish, né? Ela foi a primeira mulher bomba usada, né, por terroristas islâmicos, e ela fez um vídeo momentos antes de se explodir. E ela falou o seguinte: por Alá, eu desejava ser a primeira mulher a executar uma operação em busca de martírio, em que meu corpo pudesse ser espalhado pelo ar. Então, pessoal, ela não faz nenhuma menção ao paraíso, a homens virgens, né? Nada disso, tá? Então, acredito eu que ela não terá, não tinha, né, enfim, nenhuma esperança de nada disso, né? Aí, pessoal, no caso dos homens e das mulheres terroristas, as famílias recebem, tá? As famílias recebem uma compensação financeira. É importante, pessoal, a gente colocar que o Alcorão condena firmemente o suicídio, também condena a morte de inocentes, né? Mas mesmo assim é pregado para muitos muçulmanos que eles receberão essas compensações se morrerem matando infiéis, né? Também, pessoal, há toda uma propaganda envolvida, né? Olha só, antes de morrer o terrorista ele fica importante, eles fotografam a pessoa em posição de mártir, oferece um banquete, ele é super bem tratado, vira uma celebridade aí da noite para o dia. E como que é feito o recrutamento? Então, dentro de algumas mesquitas, claro que não todas, né? A maioria não, mas dentro de algumas, né? Tem os olheiros, pessoal. Eles começam a observar aquele rapaz quieto, desempregado, sem namorada. Esse normalmente é o perfil. E aí eles se aproximam do rapaz e começa aí o convencimento. Vocês assistiram aquela série da Netflix chamada Califado? É uma série muito boa, acho que é uma das melhores séries da Netflix. E nessa série, essa série é baseada em fatos, não sei se vocês sabem, e lá eles mostram, pessoal, um olheiro. A série se passa na Suécia, né? E o cara atuava em escolas. Então ele ficava lá de olho nos alunos e tal. E ele viu uma moça
russa, cujo pai era neurótico de guerra, da guerra do Afeganistão. Então ela tinha uma família muito desestruturada. Ele observou, ele ficava, né, em frente ao apartamento dela, claro, escondido, olhando, né, a dinâmica ali da casa. Ele viu que ela tinha um perfil e ele recrutou a moça. Muito bem, pessoal. A maioria dos militantes da Al-Qaeda foi recrutada por organizações islâmicas em seus próprios países de origem, tá? Eles não foram recrutados no Afeganistão, Paquistão, nada disso. Eles foram recrutados na Arábia Saudita, Europa. E aí, pessoal, um inquérito aberto na Espanha em novembro de 2001 concluiu que um grupo chamado Soldados de Alá tinha assumido uma mesquita. Eles estavam mandando jovens para receberem treinamentos no Paquistão, Bósnia, Filipinas. Nos centros de recrutamento da Al-Qaeda foram achados vídeos simulando a morte de Bill Clinton, né? Imagens editadas de soldados israelenses misturados ali com imagens de rebeldes chechenos lutando na Primeira e na Segunda Guerra da Chechênia. Isso, pessoal, faz a cabeça de muitos jovens. É interessante que os grupos terroristas mostram os soldados israelenses, né, lutando contra os palestinos, né, e as intifadas, as crianças com pedras na mão, ao mesmo tempo que eles mostram rebeldes chechenos. Eu vou ter que falar a palavra, pessoal. Decapitando russos. Então, pessoal, eles estão trabalhando com dois sentimentos: o sentimento de humilhação e o sentimento de vingança. Humilhação pelos israelenses e a vingança dos chechenos ali, né, se vingando de infiéis. Ok? A Jessica Stern, pessoal, que escreveu o livro Terror em Nome de Deus, ela é especialista em terrorismo, ela explica que um dos componentes desses grupos é o senso de humilhação. Por exemplo, Napoleão dominou o Egito, certo? Os franceses não saíram do Egito por conta de uma resistência islâmica. Eles saíram por conta dos britânicos, certo? Do comandante Nelson. Então, um infiel, os franceses, né? Um estado infiel, França, saiu do Egito por conta de um outro estado infiel, Inglaterra. Olha só, pessoal, o que o historiador Bernard Lewis falou. Um deles, dos sentimentos, né, que é trabalhado pelos grupos terroristas, é o sentimento de humilhação. O sentimento de uma comunidade de pessoas acostumadas a se verem como as únicas guardiãs da verdade de Deus, que receberam dele o comando de levá-la aos infiéis e que, de repente, veem-se dominadas e exploradas por aqueles mesmos infiéis. Então, aquilo que a gente já conversou várias vezes no canal, e inclusive ontem a gente conversou sobre o wahhabismo. Deixo aqui a indicação para vocês, pessoal, do vídeo de ontem, tá? Esse vídeo é mais ou menos uma continuação. Então tem todo esse sentimento, pessoal, esse sentimento de ser dominado por um infiel, tá? No caso, Europa, Estados Unidos. Lembra, o Ayatollah Khomeini chamou os cristãos de cruzados. É dessa forma que esses grupos estão vendo as coisas, tá? E é interessante, pessoal, que junto com o sentimento de humilhação, há sempre o sentimento de desprezo também. Então, o olhar para a sociedade americana de uma posição superior, como que esses grupos veem os Estados Unidos? Um lugar degradado, cheio de homossexuais, de mulheres trabalhando, direitos das mulheres, tudo isso é muito mal visto, pessoal. Coisas que a gente considera como um ganho, né, como uma vantagem, para esses grupos é considerado como uma degradação moral e espiritual. Olha só, pessoal, o que o Said Qutb, que foi um dos ideólogos da Irmandade Muçulmana, a Irmandade Muçulmana foi um grupo terrorista egípcio, né? E o Said Qutb, ele é até hoje lido, né, por muitos grupos, ele é uma referência. Olha só o que ele falou sobre o islamismo, pessoal. Os derrotistas devem temer a Alá para não distorcerem esta religião e não a enfraquecerem com base na pretensão de que é uma religião da paz. Sim, é a religião da paz, mas no sentido de salvar toda a humanidade de adorar qualquer coisa que não a Alá.
e submeter toda a humanidade à regra de Alá. O Said Qutb, ele foi estudar nos Estados Unidos e ele ficou horrorizado com as mulheres, com as igrejas evangélicas que promoviam bailes com homens e mulheres, certo? Então, ele viu a sociedade americana de forma muito negativa, tá? E, como dito, o pensamento dele é lido até hoje, estudado por muitos grupos, tá? Assim, pessoal, há o sentimento e o entendimento também de que os Estados Unidos são um inimigo irreconciliável e por isso é preciso eliminá-los, assim como os judeus. E uma das tarefas legadas, aos muçulmanos pelo profeta Maomé é a jihad, que significa empenho e esforço. E essa palavra também é usada no sentido de luta ou batalha. Aí nós vamos para o termo islâmico de martírio, que é normalmente interpretado como morte em uma jihad, E como disse para vocês, a recompensa é a bem-aventurança eterna. Para as mulheres, como dito, não sabemos o que acontece. Então, pessoal, os inimigos precisam ser pintados como monstros e os mártires como heróis. Então, pessoal, os Estados Unidos sempre vistos por esses grupos como algo horroroso, tenebroso, assim como Israel. E aí, pessoal, como que os grupos terroristas levantam dinheiro? Eles levantam dinheiro vendendo a sua missão para patrocinadores. Então, por que o Hamas filmou e divulgou tudo o que ele fez? Para conseguir dinheiro. E possivelmente eles conseguiram. Muita gente viu esses vídeos e se interessou pela causa. Eles estão matando infiéis, que estão numa terra que foi islâmica, que pertenceu ao Império Turco Otomano. Tá certo? Olha só o que disse a Jessica Stern, autora do livro O Terror em Nome de Deus. A violência é o meio para se fortalecer o apoio a uma organização e ao movimento que ela representa. É um instrumento de marketing e um método para levantar o moral das tropas. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza novamente para você se inscrever, mandar esse vídeo para os seus amigos, publicar nas suas redes sociais, deixar o seu comentário e ver também, pessoal, o vídeo de ontem, tá bom? Um abraço e até mais!